Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo que atende à programação estruturada semestralmente por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, o qual está baseado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje temos como pauta refletir acerca do tema o ciclo evolutivo da regeneração com base no livro Mundos Habitados no Sistema Solar. Queríamos aproveitar esse momento também para destacar o seguinte, que é bom a gente salientar nesses momentos, não? Que nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, além da programação de estudos presenciais que ocorrem na casa, também oferece uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. Como esse estudo, que será disponibilizado agora no dia 2 de janeiro de 2025. Queremos salientar também que uma live é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. E são temas muito interessantes, muitos dos quais temas inéditos, e são tratados numa perspectiva doutrinária, científica, muito interessante. Fica aqui o convite, então, para poderem acessar essas oportunidades de estudo, seja no presencial, seja no virtual. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos em Teu santo nome, elevando os nossos pensamentos para rogarmos ao vosso coração de infinita bondade, o amparo espiritual para conduzirmos a nossa programação. Que possamos, Senhor Jesus, em mais essa oportunidade, sob a bênção do Senhor, desenvolver o estudo em clima de serenidade e harmonia, para compartilharmos com os nossos amigos de ideal. Permita-nos, Senhor, podermos, em mais estes momentos, contar com a presença dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, nossos mentores, auxiliando-nos na condução do estudo, mas, sobretudo, das reflexões que o tema proporciona. Que a paz do Senhor permaneça sempre conosco, mestre querido. Assim seja. Muito bem. Queremos aqui compartilhar essa questão para darmos início ao nosso estudo e fazermos aqui algumas reflexões introdutórias antes de abordarmos diretamente os aspectos relacionados ao nosso tema. E a questão é o seguinte: como podemos entender a progressão dos mundos
com base na doutrina espírita. E aí, nós vamos desenvolver algumas questões aqui com base no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. E, primeiramente, queremos compartilhar essa pergunta. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, a resposta é sim, todos os globos são habitados. Agora, qual a condição evolutiva desses globos? É o que queremos examinar nessa abordagem mais introdutória, né? Antes de iniciarmos a abordagem do período de regeneração que se aplica ao planeta Terra, em termos de objetivo, de futuro, porque nós ainda estamos vivendo um período de provas e expiações. Certo? Muito bem. E aqui queremos compartilhar essa imagem que retrata uma parte do universo. Aquilo que o telescópio conseguiu alcançar, conseguiu captar. Uma perspectiva apenas, para nós entendermos que nesse contexto nós vamos encontrar várias moradas. Agora, qual a condição evolutiva dessas moradas? Isso é interessante a gente poder buscar uma solução, né? E o saber precisa ser aguçado nesse sentido, né? Assim como nós, a Terra, que se encontra num estágio de prova e expiação. E o próprio livro, né, Mundos Habitados do Sistema Solar, um livro publicado em 23 de abril de 2023, né, em nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um livro que já traz a condição evolutiva dos planetas do Sistema Solar, dos 8 planetas principais e dos 5 planetas anões, né? E vamos adiante aqui, né? Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, ele vai desenvolver o seguinte, que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam, olha só, veja, o grifo que é nosso, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, cada morada corresponde à condição espiritual, à condição evolutiva dos espíritos que ali habitam. Cada mundo, ele é criado, desenvolvido para atender essa condição. Muito bem, vamos aqui mais adiante. E ainda Kardec destaca aqui, isso é no item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Vejam, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muitos diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento,
ou de inferioridade de seus habitantes. O grifo aqui é nosso, para destacar, que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos. Cada mundo vai apresentar uma condição compatível com o grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Veja, e no livro Mundos Habitados no Sistema Solar, como destacamos, né, que é um livro inédito aí, quanto a revelações nesse sentido da pluralidade dos mundos habitados, ele traz uma abordagem muito interessante acerca disso, revelando-nos a condição social de cada planeta do nosso sistema solar. Uma abordagem que vai desde Mercúrio, né, Vênus, a própria Terra, com algumas abordagens, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, além dos planetas anões. Uma abordagem muito interessante acerca da vida organizada nesses planetas, destacando inclusive a condição evolutiva que eles apresentam. E com esse livro que a gente fica, então, sabendo que Júpiter é, do nosso sistema solar, o planeta mais evoluído. E a Terra é o menos evoluído. Veja, ainda com Kardec, entre eles, entre os mundos, né, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros da mesma categoria que o nosso. E outros que lhes são mais ou menos superiores. Então nós estamos falando que nas várias moradas do Pai, no universo, nós vamos encontrar mundos em condição muito inferior à Terra. Outros da mesma categoria e outros muito superiores. Não é? Muito bem. E aqui ele vai destacar o seguinte no item 4. Mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações da alma humana, como a Terra já foi, né? Lá atrás. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. É o caso nosso hoje, a condição hoje do planeta Terra. E mundos de regeneração, veja, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Essa é a nossa meta. Esse é o objetivo que vamos alcançar. E para podermos ampliar um pouco mais a reflexão que vamos, daqui a pouco, já entrar em algumas questões do livro Mundos Habitados, né, no Sistema Solar, em que a Santa Teresa de Lisieux ela nos traz uma contribuição muito grande para entender esse período aí da regeneração, né? E ele acrescenta aqui mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Essa é a condição aqui que foi estruturada por Kardec numa classificação que nós, didática até, para a gente poder entender, né,
a condição evolutiva dos mundos. Então, mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos, como ele destacou, né, naquele parágrafo. Isso está com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 3, nos itens 3, 4 e 5. Então, aqui nós temos uma síntese, né, que nós podemos, então, entender acerca da categoria dos mundos habitados, a condição evolutiva dos mundos, das mais variadas moradas do universo, moradas da casa do Pai, né? Aqui é só para poder destacar, né, os aspectos, né, as características de cada mundo, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de provas e expiações, mundo em que o mal predomina. Nós estamos nessa categoria ainda, de provas e expiações. E num período de transição muito intensa, sabe? A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela está exposto a tantas misérias. Isso está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 3, 4 e 5. E mais, mundo de regeneração, que é o nosso objetivo, a nossa meta aqui para o planeta Terra, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal, né? O bem aqui já está predominando. E mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Essa é uma categoria que o Kardec nos proporciona, né, para refletir acerca, né, da condição evolutiva das várias moradas, dos vários mundos. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, itens 3, 4 e 5. Então, e o planeta Terra? Em qual estágio evolutivo se encontra? Nós destacamos há pouco já. O estágio evolutivo da Terra é de prova e expiação. Essa é a categoria, onde ainda predomina o mal. E nós vamos destacar um contexto de muitas misérias ainda acontecendo no planeta. Predomina o egoísmo, o orgulho, as lutas antifraternais, né? Guerras ainda acontecendo, a escravidão, enfim, é a predominância ainda do mal. Mas que está, vamos dizer assim, com dias contados. Quando eu falo dias, anos e até alguns séculos contados, porque nós vamos já para outro período, outro regime evolutivo, outro ciclo evolutivo, outro estágio que é a regeneração, né? Se nós formos, então, considerar o período histórico do planeta Terra, né? Desde a sua criação há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás, um orbe
criado por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual e conduz o desenvolvimento do planeta, oferecendo-nos as oportunidades para evoluirmos, para progredirmos espiritualmente. Desde este período, então, nosso Senhor tem conduzido a governança desse planeta, criando condições. No início, mundo primitivo. Se nós recuarmos aqui, não tão preciso que eu vou estar falando em termos de data, há 3 bilhões e 500 milhões de anos, nós vamos ver as primeiras manifestações de vida no planeta. Avançando mais 1 bilhão de anos, a manifestação do reino vegetal, de forma muito ainda elementar. Avança um pouco mais do reino animal, 600 milhões de anos, enfim. São manifestações da vida. Para, na sequência, então, oferecer condições para abrigar o princípio espiritual que já alcançou uma outra condição, a condição de espírito. E aí, fazendo a primeira encarnação no reino hominal. Ora, essa história aqui do planeta Terra vem sendo acompanhada e conduzida por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o governador espiritual do planeta. Nesse contexto histórico, chega no planeta os espíritos de capela, com o objetivo de redenção, mas também oferecendo uma grande contribuição para a evolução do planeta. Recebemos também espíritos de Sírios, do sistema estelar de Sírios, que aqui vieram para contribuir com nosso Senhor e criar condições para que ele aqui encarnasse junto a nós, trazendo-nos a mensagem da Boa Nova. Então, nesse contexto histórico aí, nós vamos encontrar
Muito bem, e mais esse trecho aqui para nós passarmos para a segunda parte do nosso estudo. Também no Evangelho, porém agora é um destaque com Santo Agostinho. Os mundos de regeneração servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Veja, o destaque aqui do grifo é nosso. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Isso no mundo de regeneração. Nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade ainda experimenta as nossas sensações e os nossos desejos, ele dizendo, né? Mas está isenta das paixões desordenadas que nos escravizam. Finaliza aqui nesse trecho, né, Santo Agostinho, para nós refletirmos. O destaque aqui do grifo é nosso. Está isenta das paixões desordenadas que nos escravizam, porque é um processo evolutivo em curso, né? E aqui é uma figura que mostra o seguinte: o mundo vai alcançar essa condição de regeneração, porque a sociedade vai se apresentar com esse perfil regenerado, as famílias vão se apresentar com esse perfil e o indivíduo da mesma forma. Quando se fala em mundo de regeneração, significa que os habitantes, o indivíduo, assim como as famílias e a sociedade, vão apresentar o mesmo perfil, como aqui caracterizado. E como vamos abordar na sequência aqui. Porque aqui nós queremos saber, então, como será o período de regeneração do planeta Terra. Como será? Já que destacamos isso aqui há pouco, né? E aqui nós vamos tomar como base esse livro, veja bem, ó, que eu já comentei aqui. Eu já falei sobre ele, já citei. Mundos habitados no Sistema Solar, que nós já comentamos anteriormente. Um livro publicado em 23 de abril de 2023, por nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que tem o nosso irmão Aderlande Pereira Ferraz como organizador da obra. Uma obra que tem um critério científico e doutrinário, num rigor. É uma obra robusta nesse sentido, sabe? Contou com a médium, né, Michele Sobrinho, né, uma médium muito dedicada, aplicada aos trabalhos, né, ao estudo doutrinário, e um livro ditado pelo espírito Teresa de Lisieux. É um livro fantástico. É imperdível porque ele descortina a condição evolutiva, condição social, né, a vida organizada nos planetas do Sistema Solar. E é nesse livro, né, que nós vamos, então, encontrar essas perguntas sobre a Terra, sobre o planeta Terra. Planeta aqui destacado nessa imagem. Essa imagem eu achei muito interessante, essa imagem. Está disponível lá no ambiente virtual, né? E, com base no livro, né, o ciclo, né, de regeneração pode ser caracterizado a partir de 3 momentos, ou melhor, 3 ciclos, né? Uma fase inicial, um ciclo inicial, um outro ciclo intermediário, meados da regeneração, e o ciclo final. E a Santa Teresa de Lisieux vai nos responder acerca desses ciclos, né? Vamos aqui adiante. Como será o início do período de regeneração do planeta Terra? Vamos aqui. E aqui tem a pergunta 221 do livro, né? Que o organizador, nosso irmão Aderlande Pereira, ele formulou essa pergunta ao espírito Teresa de Lisieux. A pergunta é o seguinte: na abertura de novo ciclo evolutivo de um planeta, é possível supor um percurso a ser realizado com tempo mais ou menos longo, considerando o estágio de regeneração no qual deverá entrar a Terra? Supomos que haverá um percurso com etapas de início, meio e fim do ciclo evolutivo, em que o progresso avançará paulatinamente.
É esse o percurso que devemos esperar para o ciclo de regeneração na Terra? E a resposta: o lar terreno passa por mudanças constantes que o levará, ao seu tempo, ao período de regeneração. Veja, isso já é determinação, está no projeto de nosso Senhor, conduzir a Terra para esse período da regeneração. A demarcação exata da mudança de fase é difícil de ser notada pelos homens comuns. Veja, é difícil de ser notada. Porque, via de regra, o que a gente ouve é que o mundo vai acabar e tal. Enfim. Mas nós precisamos ter um olhar atento para identificar, evidenciar aspectos que já se enquadram nesse regime de regeneração. O grifo aqui é nosso. Uma vez que estes demandam intensa preparação antes de verdadeiramente acolherem os novos desafios, como foi possível verificar no momento que precedeu a missão do Cristo, que contou com a atuação de diversos colaboradores aportando na Terra e anunciando a chegada próxima do Salvador. Isso foi muito interessante. No período que antecedeu a chegada de nosso Senhor. Nós destacamos já no início aqui, sobretudo, a chegada no planeta, já há tempos mais recuados aqui na história, dos espíritos vindo do sistema estelar Sírius. E aqui chegaram, então, prestando a sua contribuição para o projeto de nosso Senhor. Vamos. Assim se dará com a fase efetiva da regeneração, que contará com o esforço e apoio intenso dos trabalhadores do Mestre na preparação daqueles que herdarão a terra. Nosso Senhor está atento. Esta será, inclusive, uma das missões, veja aqui o grifo nosso, uma das missões do codificador e sua equipe, que retornarão ao cenário terreno para nova contribuição. Ela está falando aqui de quem? Missões do codificador e sua equipe, de Kardec, que retornará ao cenário terreno, mas ele e a equipe, eles retornarão para nova contribuição, além da que eles já deram, com a codificação. A 18 de abril de 1857, foi publicado o livro dos Espíritos, e a partir dali, na sequência, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênesis, formando o Pentateuco. Mas o livro dos Espíritos é a síntese, que foi depois desenvolvida pelos demais livros. É o codificador que retornará a fala de nossa irmã, Teresa de Lisieux. E mais, vai dizer aqui, no novo ciclo evolutivo da Terra, entrarão os homens em longa jornada, em que experiências mais estimulantes e alegres proporcionarão o aprendizado, como é natural no processo de desenvolvimento e aprendizado. O novo ciclo contará com diversas etapas que didaticamente levarão à compreensão de conceitos cada vez mais complexos. É o que nos aguarda na fase inicial da regeneração. Mas é preciso ter olhos de ver, apurar o sentido para identificar que alguns aspectos já podem ser evidenciados como característica desse período de regeneração. E na questão 222,
nós vamos ter aqui a caracterização desse ciclo inicial. Veja, ele faz a seguinte formulação, né? O nosso irmão Adelante, ele formula a seguinte pergunta ao espírito Teresa de Lisieux. Sem pretender a revelação explícita do futuro, mas apenas obter ideias vagas, seria possível ter-se alguma noção de aspectos que caracterizarão o início efetivo do ciclo evolutivo de regeneração da Terra, na Terra? Ela responde: libertando-se dos desejos e pensamentos que inferiorizam especialmente aqueles que se voltam contra a vida dos semelhantes, estarão os homens terrenos no efetivo trajeto das experiências regeneradoras. Então, ao se libertar, né, desses desejos que muitas vezes colocam o indivíduo contra a vida do semelhante, e aí nós estamos falando muito em função do egoísmo e do orgulho. Por isso precisamos combater o egoísmo e o orgulho, porque é esse sentimento que faz com que esses desejos, esses pensamentos prevalecem. Sentimentos no sentido de prejudicar o semelhante. Não é? Ainda na transição, passarão por diversas experiências impactantes e educativas, vai dizer aqui a Teresa de Lisieux, não é? Que os prepararão para a nova fase. O grifo é nosso também aqui no trecho. Na transição, destacamos há pouco, nós estamos em pleno período de transição. Que os prepararão para a nova fase. E muitos estão ainda se submetendo à condição expiatória, provacional, em vias de redenção espiritual, de libertação espiritual, se preparando para a nova fase. Nesse sentido, a maioria da população mundial se voltará para as atividades em favor do progresso e apoio aos demais, sendo escassos os grupos que cultivem a rivalidade e retrocesso. Esses grupos vão reduzir. Em pouco tempo, veja, passarão esses grupos destoantes a desaparecer do orbe, completando suas experiências reencarnatórias sem deixar legado de suas ideias inferiores. Vou repetir aqui, ó. Veja. Em pouco tempo passarão esses grupos destoantes a desaparecer do orbe. São irmãos que vão, de acordo com a sua condição, precisar fazer as suas reencarnações em outro orbe, compatível com o seu grau de rebeldia contra o projeto de Nosso Senhor aqui na Terra. Só os mansos herdarão a Terra. E essa condição é a que vai nos habilitar para esse período novo. Condição esta para a qual devemos ter como meta, como propósito de vida, e nesse sentido combater o egoísmo, combater o orgulho, a vaidade, combater o mal de uma forma geral, para podermos então acompanhar o estágio evolutivo do planeta.
No princípio, será possível verificar mais célere progresso intelectual, trabalhando todos em conjunto, de forma a reduzir distâncias e esforços. Trabalhando todos em conjunto. Não obstante, hoje a gente já consegue ver, do ponto de vista geopolítico, né, algumas integrações, tipo o mercado europeu, né, o NAFTA aqui, né, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, aqui, né, o Mercosul, enfim, na Ásia, mas são blocos de interesse comercial. Mas nós vamos alcançar essa condição quando estivermos já na fase inicial da regeneração, trabalhando todos em conjunto, de forma a reduzir distâncias e esforços. Embora alguns avanços já, mas vamos avançar muito mais nesse sentido. De forma que a maioria olhe para os demais, para todos. Ainda temos no planeta uma desigualdade social muito grande, não é? E isso precisa ser combatido. O cuidado com os semelhantes, veja o grifo aqui, e com o ambiente material será frequente, escasseando as leis e demais regras de controle que visem a preservação geral. Hoje, ainda é a luta pelo poder, sabe? Pela dominação. E é preciso que nós tenhamos a maioria da população trabalhando por todos. Encontrarão, pois, os homens mais variados recursos de sustentação da saúde e bem-estar, alcançando expressiva longevidade. Embora a expectativa de vida tenha avançado, aqui no Brasil nós podemos estabelecer em torno de 75, 76 anos, alguns países até mais, sabe? Mas nós podemos avançar ainda nesse sentido. Veja, então a fase inicial ela já traz muitos elementos que caracteriza mais fortemente esse período, né? Nós temos já algumas manifestações assim muito elementar ainda, sabe? Porque nós estamos num período de transição. Mas a gente consegue observar, assim, eu vou compartilhar algumas questões aqui, né, algumas né, fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sabe? Então, são instituições que têm esse propósito, né, voltar para o semelhante, para o próximo, sabe? Algumas leis penais revestida de sentimentos mais humanos, né? A gente, mas é algo já que acontece, né? A questão dos preconceitos, nós podemos ver, né? Vem já se enfraquecendo, embora ainda uma predominância, mas a gente observa uma manifestação até global nesse sentido, né? De combate ao preconceito, a supressão de barreiras que separam os povos, né? Muito ainda no contexto comercial, não é? Mas em, em alguns blocos avança já em outras questões, a questão das ideias materialistas que vão cedendo para aspectos
que abrigam aí na concepção das pessoas uma ideia mais de natureza espiritual. E, enfim, o clamor para o desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, que num contexto como o momento atual do planeta, da necessidade da produção, né? E nós temos a produção para atender às necessidades da população, mas é preciso, então, alcançar esse objetivo de forma a atender também os requisitos ambientais, os requisitos sociais, né? Enfim, ainda tem muito para avançar nesse sentido, mas são algumas evidências que a gente pode perceber. Como será a vida no planeta Terra em meados da regeneração? Vamos ver aqui, a Santa responde, né? Na mesma linha da questão anterior, para que tenhamos clara noção do percurso, seria possível ter-se alguma ideia de como será a vida no plano físico da Terra em meados do ciclo de regeneração? Pergunta interessante que o nosso irmão Adelante Pereira Ferraz ele formula a Santa Teresa e ela vai responder. Em meados da fase de regeneração, será possível observar a instalação mais completa da cultura de paz e auxílio mútuo. Aí nós já vamos ter um período já bem mais avançado, né? A instalação mais completa da cultura de paz e auxílio mútuo. Mais devotados ao conhecimento da intimidade e à religiosidade. Buscarão rotineiramente as reflexões elevadas, bem como a autorreflexão frente a algum conflito íntimo. Esse processo do autodescobrimento, né? Da autorreflexão, da autoanálise, autoavaliação, a religiosidade, né, numa perspectiva mais íntima, do templo íntimo de cada um, sabe? Que é essa conexão com Deus, com o Pai, com o Criador. Já vamos observar já numa outra condição. No ambiente físico se verá o resultado dos constantes estudos e trabalhos na forma de construções e ferramentas cada vez mais sutis. Olha o avanço aqui, do ponto de vista tecnológico, não é? Criando condições melhores para o planeta. O desenvolvimento da sensibilidade será extenso. Veja, experimentando todos a ostensividade que levará a comunicações completas e instrutivas com os amigos da espiritualidade. Que coisa, hein? Assim como o maior entendimento da história do planeta, devido ao contato com as energias mais sutis da matéria. É um aspecto muito interessante aqui nesse trecho, sabe? Para a gente poder, inclusive, desenvolver depois em outro estudo. Mas ela está trazendo aqui, o grifo é nosso, ó, ostensividade que levará a comunicações completas e instrutivas com os amigos da espiritualidade. Sabe essa conexão com a espiritualidade, a mediunidade em outra perspectiva, com outra aplicação. Isso é fantástico, não é? Em determinado momento da fase de regeneração, haverá profundas transformações que alterarão o cenário físico do planeta. Veja aqui, ó, e os corpos dos habitantes. Alterarão o cenário físico do planeta e os corpos dos habitantes. Se o corpo humano ele evoluiu desde o período lá dos primatas até aqui, então nós estamos falando que o corpo dos habitantes vai passar por um processo de aprimoramento ainda, um processo de transformação.
Interessante, hein? Muitos irmãos que no orbe realizam experiências provacionais serão conduzidos a outro local. Muitos irmãos que no orbe realizam experiências provacionais serão conduzidos a outro local, porque já não vão apresentar o perfil compatível para o regime da regeneração. E deverão, então, né, ser conduzidos para outro orbe, para outro planeta, compatível com a sua condição, com a sua necessidade redentora. Né? Alcançando, então, os habitantes terrestres da fase de regeneração o conhecimento e a destreza para experiências mais complexas, buscarão, pelo sentimento de solidariedade, auxiliar os companheiros do passado, do período de provas, elevando-os em seu local de remissão. Isso aqui é muito interessante, sabe, pessoal? Veja. Alcançando, então, os habitantes terrestres da fase de regeneração o conhecimento e a destreza para experiências mais complexas, buscarão, pelo sentimento de solidariedade, auxiliar os companheiros do passado, do período de provas, elevando-os em seu local de remissão. Isso é muito interessante, porque aqueles que herdarem a terra, na condição de altruísmo, de humildade, sabe, de fraternidade, de solidariedade, vão ao encontro desses irmãos que estarão em outros orbes, em outro orbe, em processo de redenção espiritual, para auxiliá-los. Como ela destaca aqui, elevando-os em seu local de remissão. Assim como nós tivemos aqui, e ainda temos, né, na Terra, no planeta, espíritos de capela, ou que retornaram, ou que vieram para auxiliar os irmãos que de lá vieram, com esse propósito de redenção espiritual. Então nós vamos alcançar aqui na Terra também essa condição. Muito interessante. E para nós encaminharmos o estudo para o final, vem a terceira etapa, o ciclo final. Como será a vida no planeta Terra no final do ciclo de regeneração? Hein? E aqui o nosso irmão formula a pergunta, nosso irmão Aderlande formula a pergunta a Santa Teresa. Ainda perseguindo a noção de percurso evolutivo, como deverá estar a humanidade terrestre, em termos de vida prática, ao final do ciclo de regeneração? Como deverá estar a humanidade? E veja, o final do ciclo de regeneração é o final do ciclo que nos conduzirá a um outro estágio evolutivo de mundos felizes, em que predominará apenas o bem. Então, nós estamos falando aqui da fase final do ciclo de regeneração. Então, como deverá estar a humanidade terrestre nesse ciclo, que é no ciclo final? Vamos ao encontro da resposta. E ela responde: ao final do ciclo de regeneração, estarão os homens em posse de mais amplo conhecimento acerca da vida e das necessidades do espírito, já vivendo plenamente a realidade do espírito. Porque o homem, nesse ciclo, já terá uma consciência acerca da realidade do espírito, das necessidades do espírito. O bem predominará em cada um. Veja, muito interessante isso aqui.
O grifo é nosso em todos os trechos aqui do estudo, né? O bem predominará em cada um. E o aspecto mais marcante entre todos será o desejo de atuações em benefício dos irmãos acolhidos em outras paragens. Olha só. O bem predominará em cada um. E o aspecto mais marcante entre todos será o desejo de atuações em benefício dos irmãos acolhidos em outras paragens. Já destacamos aqui anteriormente esse aspecto, né? Nessa fase, que de todas será a mais curta, será possível verificar constantes e intensas transformações ambientais, com o apoio dos benfeitores mais adestrados. Nós queríamos destacar o seguinte, que nas 3 perguntas que destacam aí os ciclos, né, o ciclo inicial, né, meados, né, e o ciclo final, nós compartilhamos aqui alguns trechos da resposta, né, e convidamos a todos a acessar o livro Mundos Habitados no Sistema Solar, porque o livro traz outras considerações interessantes também. Aqui, em função da delimitação do tema, nós fizemos essa opção de inicialmente trazer aqueles aspectos introdutórios, doutrinários, né, já em curso na história, né, aspectos que nós vamos já encontrar na codificação. E aqui agora, né, na segunda parte do estudo, apresentamos, né, a contribuição do Espírito Teresa de Lisieux no livro Mundos Habitados do Sistema Solar acerca do período da regeneração, quando ela então caracteriza o ciclo inicial, meados e final da regeneração, que é a proposta do estudo, né? Com isso, nós encaminhamos para o final. Assim, nós agradecemos a atenção e paciência de todas e todos que compartilharam conosco dessas reflexões. Oportunidade que agradecemos ao nosso Senhor. Queremos, Senhor, neste momento, externar a nossa gratidão pelo amparo espiritual que o Senhor nos proporcionou em mais essa oportunidade. E que a vossa paz, mestre querido, nos acompanhe sempre. Assim seja.